no que diz respeito aos conselhos, a ideia básica, e eu fui assessor do processo na Constituinte, o debate todo ele girava ao redor da ideia de se criar modelos de cogestão. Primeiro, estruturas de Estado que pudessem articular governos, então executivos, com participação popular na gestão. Então, os conselhos e os comitês são híbridos no sentido político. Eles não são órgãos de governo, mas eles são órgãos de Estado, e na medida em que os governos participam dos conselhos, eles são mais um voto. Isso é uma revolução em gestão do ponto de vista estrutural de tomada de decisão. Na verdade, eles não se impuseram como novas formas de gestão horizontalizadas. Ao contrário, eles foram capturados pela estrutura burocrática do Estado brasileiro. Agora, com as reuniões ocorrendo de maneira fechada, através de recursos virtuais, né? Essas plataformas, como a que a gente está usando agora, e sabendo que metade da população brasileira não tem acesso nem à internet, nem a esses recursos, nós diminuímos ainda mais a capacidade de participação efetiva da população na tomada de decisão. Então, essas estruturas capturadas pelo Estado, nesse período, elas caminham mais, não exatamente para um instrumento de democracia, mas para um instrumento da plutocracia, ou seja, instrumentos de segmentos e elites, principalmente econômicas, que nesses meios conseguem tomar decisões e impor, através dos lobbies, decisões que já eram fortes no período anterior e agora fica mais fácil, porque dificilmente alguém acompanha exatamente o que está ocorrendo. Nesse período, nós estamos tendo uma profusão de lives, uma profusão de encontros virtuais. Eu mesmo fico esgotado. Eu já tive 3 hoje e vou participar daqui a pouquinho, na hora que a gente acabar aqui, inclusive de uma defesa de tese, né, de uma amiga, e depois volto para a reunião. Então, a quantidade de encontros que a gente está fazendo torna impossível de um cidadão participar de todas elas e tentar acompanhar o que está acontecendo. Passar uma boiada numa situação de fechamento como esse é muito mais fácil. E como nós estamos muito presos com uma quantidade imensa de lives e também muito mais fechado do que antes, a informação está girando de maneira de um lado muito mais rápida e de outro muito mais seletiva. Não é? É evidente que a pessoa que está lá no campo, ou a pessoa que é autônomo, que está tentando sobreviver, né? Esse pessoal todo está muito distante da tomada de decisão. A gente está tendo uma série de novidades nesse século. Não é? A primeira novidade é essa ideia de que as formas de tomar decisão através de representantes cada vez mais estão sendo questionadas pela população, principalmente a população jovem. Sim. Por quê? Porque ela toma muitas das decisões, ela absorve informações através do celular, né? Através das redes sociais. E a história do representante, eu nem sei, como a gente falou, o que ele está discutindo hoje, se adiou a pauta, quais são as manobras regimentais, eu não consigo acompanhar. Né? Mas na democracia direta, através da plenária que eu estou presente, eu sei, porque eu estava lá, eu vi. O aprendizado que a gente está tendo agora, provocada pelo Covid-19, definiu uma nova forma da gente viver no mundo. É o que a gente fala de crise civilizatória. O jeito da gente lidar com o outro, o jeito da gente namorar, o jeito de assistir filme vai mudar. E o jeito de tomar decisão também. Como é que eu junto a desconfiança cada vez maior da população em relação aos representantes com esses mecanismos de comunicação e tomada de decisão através disso aqui que nós estamos vivendo agora, distantes e conversando? Como é que eu converso à distância e tomo decisão? Será que é pelo celular? Será que eu tenho que ter mecanismos de tomada de decisão que seja instantâneos? Como é que eu faço para eu fazer uma discussão não ser superficial, ou seja, não ter toda hora uma espécie de enquete, de consulta, então eu tenho um mínimo de discussão, mas ao mesmo tempo eu fazer com que o cidadão consiga entender o que está se decidindo sobre a vida de todos. Eu acho que o aprendizado leva, portanto, a essa dúvida profunda, e nós temos que fazer com que a nossa mente
abstraia de tudo aquilo que a gente aprendeu e comece a pensar e ser criativo também na política decisória, né? Nos processos democráticos, porque nós não vamos voltar para o século XX. Né? Eu, por exemplo, falar a verdade, eu até gosto de cabelo branco, mas tem gente que gostaria de voltar para o cabelo ficar preto de novo. Eu lamento dizer para esse pessoal que não vai dar, não. E nem ele pintando vai parecer natural. Todo mundo descobre em 10 minutos que ele pintou.